Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do PL Mulher, Mulher Pode. O objetivo é conversar com as mulheres que têm mandatos através do PL, conversar com lideranças da direita, lideranças femininas que estão fazendo a diferença nas cidades onde atuam e falar sobre o que é ser mulher na política, os desafios enfrentados, né, as conquistas de cada mulher também. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui uma vereadora que é da cidade de Franco da Rocha, aqui em São Paulo, que é a vereadora Sheila Renteiro. Ela é o segundo mandato. Ela foi eleita em 2020 com pouco mais de 1.000 votos, 1.181 votos, né, Sheila? Senhora. E em 2024 foi reeleita com 3.127 votos. Ou seja, essa votação fala por si. Sim, né? pelo Fala trabalho. por você, pelo trabalho. Se na primeira vez, ela que é uma policial militar, cabo da Polícia Militar, se na primeira vez ela foi eleita com uma esperança, ela foi reeleita pelo trabalho. Sim. E é esse trabalho que a gente quer que você conte aqui, para que as pessoas saibam do seu empenho, junto ao PL Mulher, está sempre nos eventos do PL, levando a bandeira das Sim. mulheres na política. Bem-vinda, querida. Obrigada, deputada, pelo convite. Obrigada por esse espaço, né? Um espaço esse que muitas mulheres, até mesmo em outros partidos, não conhecem, né? Esse podcast aqui, né, para Mulher nós, Pode. né? Mulher Pode, é muito importante para que a gente possa contar a nossa história também, né? Porque antes de estar como vereadora, nós temos uma história de vida, né? Eu estava falando até com a deputada nos bastidores aqui, que o que eu mais gosto do PL é porque são mulheres reais, mulheres que tiveram histórias. Ela não vem de família política. 80% das mulheres são mulheres batalhadoras, né? Para estar aqui. Nunca sonharam algumas ser política, mas foram convidadas, outras mesmo pelas experiências que têm de vida, né? Mas é todas mulheres reais. Nasceu uma vontade, Sim. né? Eu já entrevistei muitas mulheres. Eu sou deputada federal, é o meu segundo mandato, sou presidente do PL Mulher no estado de São Paulo, mas tenho uma vida para trás Sim. como jornalista. Então, eu já entrevistei muitas mulheres. E todas que a gente conversa, assim como você, Sheila, nasceu um propósito, como se fosse uma missão. Sim. Né? O que aconteceu com você? Me fala desse momento lá em 2020, quando você resolveu mudar a chave e falar, eu vou tentar ser eleita para ajudar a minha cidade. Como é que foi isso? Deputada, na verdade, quando a senhora fala de propósito, eu acredito mesmo em propósito até divino. Porque eu entrei na Polícia Militar com 18 anos, mas quando muito nova, com 12, 13 anos, frequentando a igreja, eu sempre fui a menina que queria sempre estar nesses, como se diz? Lugares Lugares, não, lugares que tivessem assim pessoas doentes, cuidasse de idosos, leprosário, lembrei. Leprosário, eu queria sempre estar visitando. Às vezes não podia ir pela idade, né? Mas sempre queria estar com gente. Eu sonhava assim, às vezes, menina, como que eu ia ajudar alguém? Eu cuidava dos meus primos, eu queria dar banho, cuidar das pessoas, sabe? Arrumar cabelinho. Então sempre foi, eu deixava de brincar para cuidar de gente. Então desde criança sempre foi assim. E pensando em algum lugar que eu pudesse ser útil, eu entrei na Polícia Militar. Então não é porque eu via a viatura, sabe? Que eu achava bonito, não. É porque eu queria ajudar a gente. E acho que era o melhor lugar que eu tinha para entrar. Nunca pensei em ser policial. Não tinha desejo de ser policial, sabe? Às vezes fala, nossa, eu pensava em usar farda, Pelo poder, ter um poder, pôr uma arma na cintura. Não era isso. Qual a forma que eu poderia chegar e ajudar alguém no momento mais triste, talvez, da vida dela? Porque quem liga o 90 é porque está Verdade. precisando, né? Então, com 18 anos, uma menina, né? Eu entrei na Polícia Militar, sem conhecer o que era droga, nunca tinha bebido, fumado, experiências no mundo, assim, eu não tinha, era uma menina realmente. Mas ali fiz escola de soldados, fui crescendo, né, como mulher, fui entendendo que estar na Polícia Militar, a cada ocorrência, é uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando com vidas. E por todo esse tempo, em vários batalhões que eu trabalhei, inclusive no atendimento no 90, eu sempre doei muito de mim. Morei na cidade interior, pegava carona na estrada. É até muito engraçado que eu, grávida de 9 meses, eu ficava na Castelinho ali, aguardando o ônibus para nos dar carona, né? Então, a gravidez inteira eu ficava pegando carona para poder trabalhar na Polícia Militar e sem reclamar. Não reclamava.
Sempre dei o meu melhor, sempre tentei não chegar atrasada, estar com a farda bem organizada, ser um exemplo dentro da Polícia Militar. E foi isso que eu fui levando por todo esse tempo. Quanto tempo você trabalhou na Polícia Militar antes de se candidatar em 2020? Antes de se candidatar, 22 anos. 22 anos. 22 anos. Sim. Ou seja, tinha uma carreira, né, Tinha. uma profissão. Eu vejo quando você fala que você se entregou a essa profissão porque você se realizou. Sim. E aí, 2020, quem te convidou? Como é que foi? Eu estava na escolta de preso, porque era na época da pandemia, né? E eu fui para a escolta de preso, não tinha mais horário de segunda a sexta-feira, e eu fui ficar em um hospital, acompanhando ali nos setores de Covid, essas escoltas. E eu tive a infelicidade de contrair o Covid. Fiquei ruim, né? Fiquei mal. Você chegou aí para Cheguei para o hospital, tudo, né? Perdi. Na verdade, o médico disse que talvez eu nem voltaria mais, pela condição grave que teve a doença. Tudo. Não fui entubada, porque, na verdade, a gente ainda estava naquela, né, de não saber o que dava, o que seria, né, melhor. E uma médica me acompanhou. Eu tomei 22 injeções sequenciais, muita falta de ar, até porque eu já tinha problema no pulmão. Então, eu fiquei ruim. Mas, ok. Mal sabia eu, né, que a Covid me traria a política, né, na minha vida. E numa dessas, as igrejas fechadas, né, que estavam fechadas, eu pedi para que eu pudesse entrar na igreja, quando eu já estava voltando, ficando melhor, e pudesse agradecer a Deus. E o que eu fiz? Fui no altar, ajoelhei, falei com Deus, não tinha culto na época, né? Agradeci a Deus, saí. Na segunda vez que eu já estava melhorando, agradeci novamente. Na terceira vez que eu fui, um pastor da igreja disse assim: poxa, a gente está indo na prefeitura tentar falar com alguém e ninguém nos atende. A gente não queria fazer culto, mas está vendo essa liberdade de você poder ir no altar e falar com Deus? A gente queria poder ajudar as pessoas. E não tem ninguém para nos ouvir. E a gente não sabe um representante que possa ouvir as pessoas. A gente precisa falar. E a gente não encontrou ninguém. E o que encontrou fechou as portas. Aí eu disse, é complicado, né? Ele falou, e se Deus chamar você? Aí eu, meu Deus, pegou pesado, né? Eu falei, mas eu? Por que não? Você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que gosta de gente. E o que precisa na política não é quem conhece política. A política é isso, a política é a troca, a política é a conversa. Eu sei que você gosta de fazer isso na polícia. Tanto que eu fiz depois curso de comunicação social, eu dei aula há 10 anos na Escola de Soldados para alunos que entram na Polícia Militar, de comunicação. Fiz o curso de porta-voz da Polícia Militar, né? Então, eu me especializei nisso. Mais tecnicamente, né, dizendo. E eu disse, olha, eu voltando da Covid, deputada, sabe, contas para pagar. O marido estava, né, triste por conta da situação que eu estava. Você tem filhos? Tenho 2 filhos. A Stephanie, que tem 25 anos, que faz agora dia 21, e o Enzo, que tem 18 anos. E com isso, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer sim. Eu vou dizer sim, porque, na verdade, assim, às vezes Deus está me livrando de alguma coisa, eu não estou entendendo ainda o que é. Então, meu propósito, deputada, na verdade, não era nem ganhar naquele momento, era obedecer. E aí eu fui pra rua, sozinha. Sozinha. Meu esposo pegou férias da Polícia Militar, que ele é policial, e nós íamos pra rua, enquanto todo mundo tava naquela loucura de política, né? Aquela coisa, comício. Lá tava assim, Sheila, né? na porta da estação, falando com os trabalhadores. Eu lembro exatamente o que eu falava. Meu nome é Sheila, sou policial militar, sou mãe, sou cristã, sou dona de casa. Posso te representar na Câmara Municipal? E eu fui falando de um em um, para cada trabalhador. E com isso, até no dia da eleição mesmo, eu disse, eu vou votar, eu fui votar, deputada. Eu tinha os propósitos, eu sabia o que eu queria, porque na verdade a gente lidar com pessoas na rua e a gente sabe o que a pessoa precisa no município, né? O que faz falta. Ainda mais você como policial que anda e por todos os lugares, ouve as queixas, né, das eu conhecia pessoas. todos os bairros. Sim. Vereadora, de qual bairro você é? Não tenho bairro, gente, eu conheço a cidade inteira. Eu conheço ruas, alamedas, vielas, eu conheço tudo, porque eu ando toda a cidade. E aí eu pensei, né, conhecia a população, sabia quem é a população carente, a população que mais precisava, né, que é a que eu mais gostava de atender. Por várias vezes, deputada, até usando essa questão de atendimento, eu às vezes usava muita parte humana, né, na Polícia Militar. Eu lembro que uma vez eu fui atender uma ocorrência e a mulher foi atrás de um senhor dentro do bar
E aí, aquela briga do marido e mulher ali, né, batendo boca, ela falou, mas ele não quer ir para casa, eu tenho uma filha acamada e eu preciso de fralda. Ele falou, mas eu não tenho. Aí ela, mas para beber você tem, né? Aí eu falei, pelo amor de Deus, é a fralda? Eu compro a fralda. Volta para sua casa. Fui lá na farmácia, comprei a fralda Sempre e levei. com um olhar cuidador. Né? Sim, porque para mim não ia, né, não ia fazer diferença na minha vida, mas a dela ia parar aquela briga, entendeu? Então, talvez mais humanizada, né, a polícia militar comunitária. Então, eu disse sim, fui para as ruas e no dia da eleição, deputada, foi muito bacana, porque existia uma paz dentro de mim, muito tranquila. Meu nome não era cogitado na cidade, nem possibilidades, até porque eu não nasci em Franco da Rocha. Quem é nascido em Franco da Rocha é meu esposo. Então, você é parente de quem? De ninguém. Sou a Sheila. Você é filha de quem? Ah, sou filha que você não conhece, que é minha mãe e meu pai. Você estudou aonde? Eu não estudei aqui. Então era muito vago, né? Porque as pessoas já levam como primordial. Tem que nascer aqui, tem que ser filho de alguém, tem que ser conhecido, né? Tem que ter estudado, tem que ter feito padrinho. uma coisa. Tem que ter padrinho. Eu não tinha ninguém. E aí, no dia da eleição, deputada, eu fui até a igreja, aquele mesmo altar, falei para Deus, está consumado. Eu dei o meu melhor. E eu dei mesmo. E aí, eu fui para casa, muito tranquila, e ainda esperançosa de que eu não vou ganhar, mas eu vou voltar para a polícia amanhã, então eu vou passar minha farda e tal. Quando deu 18 horas, meu marido chegou da polícia militar, minha sogra tinha feito um bolo de brigadeiro, hoje minha sogra já é falecida, um bolo de brigadeiro desse tamanho, um recorte do meu filho com a minha fotinha, no papelzinho, né, da panfleto. Ele colocou em cima e falou, mãe, você vai ganhar. Eu falei, sério, filho, mas a mamãe já ganhou, tá tudo bem, né? E paz, eu não tinha, sabe, desejo de ganhar, né? Ela quer ser de qualquer jeito. Não, se fosse a vontade de Deus, ok. E quando eram 11 horas, mais ou menos, não carregava ali, né? Meu marido falou, Sheila, vamos ali perto do cartório, né? Esperar ali, vamos ver o que tá acontecendo, né? Eu falei, ai, amor, pelo amor de Deus, eu preciso estar amanhã às 6 horas da manhã na polícia. Eu tenho que ainda ajeitar minha farda, vamos para casa. Ele, não, mas espera mais um pouquinho. Quando sai todo mundo, eu fiquei dentro do carro, sai todo mundo gritando do cartório que eu tinha sido a única mulher a ser eleita. Que história linda. E aí eu pensei, e agora? Né? Mas eu falei, é muito fácil. É só eu manter sendo quem eu sou. Não me corrompendo, não fazendo acordos, né? Que fosse contra aquilo que eu acredito, aquilo que me colocou ali dentro, porque meu peso era maior. Né? Meu peso, tinha alguém. A gente sente o peso da responsabilidade, né, Sheila? peso... Você tem uma história parecida com a minha, porque eu vivi 25 anos como jornalista, também nunca imaginei ser política, e ninguém acreditava que eu fosse ganhar a eleição. A primeira eleição que eu disputei foi de deputada federal. Sim. E isso conecta e mostra que muitas vezes, acho que na maioria das vezes, a mulher entra na política dessa forma. Sim. É uma inquietação que dá. Eu também acho que foi uma missão, porque eu jamais, se passasse um filme lá atrás da minha vida e passasse agora, eu ia falar, essa daí não sou eu, imagina eu política. Não, nem gosto disso. E, na verdade, a gente acaba trazendo algumas coisas, tipo assim, na Polícia Militar, eu saí no excepcional comportamento, né? Sempre cheguei certo, no horário correto. E a gente vê, quando a gente entra na política, muitas pessoas querem denigrir nossa imagem, né? É verdade, aí isso aqui é o mais difícil, né? Isso, mas eu consegui depois separar. Tipo assim, não é que a pessoa não gosta de mim, ela quer o meu lugar, né? Então, assim, elas vão inventar. Tem que tirar o pessoal, né? Isso. Porque é um sistema essa. E muitos que entram na política pelo poder, eles querem um lugar, né? Eles querem estar ali. E não para fazer algo bom, que é o entendimento que nós temos da política. E as mulheres têm muito esse entendimento, né? Para que serve a política? Serve se for para melhorar a vida das pessoas. Sim. Né? Se for para fazer algo bom. E a gente, aos poucos, está trazendo mais mulheres com esse pensamento para ver se a gente muda a política e esquece, né? Faz uma faxina nas coisas ruins que a gente vê na política que faz o cidadão não gostar. Não é isso? Sim. E na verdade, deputada, eu sempre trabalhei muito. Então, eu já tinha minha casa, já tinha as coisas que eu conquistei, que eu entrei na polícia com 18 anos. A gente tem escolhas, né? E eu escolhi ter a minha vida. Então, como eu trabalhava em 2 lugares, sempre trabalhei muito, para mim entrar na política, eu ia abrir mão do meu salário, né, que eu tinha. Então, para mim, eu ia ter perca financeira, na verdade, né?
Mas a gente ia, mesmo assim, e tá tudo bem. Mas muitas pessoas acham que você tá ali por interesse financeiro, né? A gente que já é aposentado, então a gente acaba batendo impostos e acaba pagando a mais, né, de imposto. Então tudo isso complica um pouquinho. Mas mesmo assim, eu sempre fiz para Deus. Então eu entrando naquele tempo na política, ficando 4 anos lá, o sistema tentou me trazer, porque eu só sobreviveria se eu abaixasse a cabeça, e fosse subserviente a eles. Só que eu botei na minha cabeça que eu tenho que ser exemplo para meus filhos. Então, com isso, eu tinha muita vergonha do que poderia acontecer. Porque eu sei que eu, fazendo errado, eu seria a primeira que eles mostrariam, né? Porque todos já estão, né, no sistema. Então, quem que seria a pessoa quando fizesse errado eles mostrariam? Seria eu. Verdade. Então, eu preferi viver a minha vida da mesma forma que eu vivi os 20 e poucos anos na Polícia Militar. Fazendo aquilo, votando aquilo que eu acredito. Ainda que eu votasse contra ou a favor, eu saberia responder para o meu público porque eu fiz aquilo naquele momento. Voltei sem contra interesse. Sim. O interesse de fazer, né, a diferença e de honrar a confiança das pessoas que te elegeram. Até porque essas pessoas existem. É verdade. Né? É diferente o modo da gente ganhar a eleição. As pessoas que votam em nós existem. Eu falo que até hoje eu estou descobrindo os 3 mil e poucos votos de 2024, porque elas aparecem. Esses dias apareceu uma pessoa na Câmara e falou assim: falei, a senhora veio por intermédio de alguém? Não, eu votei em você. Eu falei, prazer, você é uma delas. Então ela veio por isso e eu não a conhecia, né? Agora, Sheila, fala para mim um momento que você ficou em dúvida, assim, uma dificuldade que você enfrentou e você se questionou, né? Vale a pena estar aqui? Eu sei que depois a gente encontra forças, sim, né? Se ergue novamente, mas como o jogo é bem pesado, quem escolhe seguir o caminho certo, quem escolhe trabalhar pelas pessoas, quem escolhe não se envolver, porque a mulher também é assim, as mulheres elas se preocupam muito com a imagem que elas têm. E o que você falou, eu repetia sempre, né? O que eu quero continuar dando orgulho para os meus filhos, que eles tinham orgulho de você, sim, enquanto policial. É uma carreira, né, bonita, né, que, né, defende a sociedade, protege a sociedade. No meu caso, como jornalista, era a mesma coisa. Mas em qual momento dessa sua trajetória você pensou, falou, meu Deus, o que eu fiz? Aconteceu isso, sim, com você? Na verdade, deputada, a todo momento, né, eu questionava a Deus, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque a gente vai contra o sistema, a gente fica pensando, né? Mas porque a verdade, ela sempre vai ser verdade, né? A verdade, ela não tem que se tornar... a mentira não tem que se tornar verdade. Verdade é verdade sempre, mesmo uma mentira repetida 1000 vezes, sim, continua sendo uma mentira. E é isso. E teve um momento de votação na Câmara Municipal que era a favor do aumento de salário, mas eram gratificações, assim, exorbitantes dentro do município tão pequeno, né? Que aumentar salários assim de cargos comissionados e muitos cargos de gratificação. E era bem próximo à eleição. Então eu fui contra isso. E a Câmara Municipal, eles convidaram todos os trabalhadores que são comissionados para lotar a Câmara Municipal, até por fora. Para fazer aquela pressão. Para fazer a pressão. E no momento, eu não tenho medo de pressão, deputada. Assim, eu tenho até de qualquer outra coisa, mas pressão para mim não me faz ter medo. É o né? caminho errado, né? Esse não é o caminho. Fazer pressão é pior. Aí é pior, porque aí que eu falo, não, agora eu vou fazer. Então, na verdade, quando lotou a Câmara Municipal, e chega no momento que eu vou votar, né? E eu falo, eu sou contra esse aumento. Porque são aumentos, assim, de 39 milhões. Sabe, para cargos comissionados e cargos de gratificação. Iam custar 39 sim, milhões aos cofres municipais. Sim, e eu disse assim, isso faz vocês impedirem de estudarem para concursos públicos, não abre concurso público, e outra, te faz refém do sistema. Porque ninguém, até quem é concursado, não deram aumento de salário, deram gratificações. E isso te faz ficar escravo do sistema. E eu tentei explicar. Eu sei que zombaram até um que tentou pular a parte do alambrado, né? Para vir para cima de mim. E eu falei, então o senhor vai vir aqui, porque eu também não vou abaixar a cabeça, não, porque eu sou mulher, entendeu? Aí, pelo amor de Deus, eu falei, não é assim, não tem medo de você, não, rapaz. Aí fomos parar na delegacia, sabe? Aí depois eu falei, cara, eu preciso disso. Eu estou tentando ajudar o povo e o próprio povo que é recolhido impostos está indo contra porque eu estou vendo o meu lado, né? Ele está pensando só no dele. Não é o povo, né? É um grupinho. É o grupo, né? que machuca a gente, sim, né? Porque a gente que
leva a sério o trabalho, preza, né, por dar sempre satisfação, a gente se incomoda, né? Eu também sofri muito isso. E falavam ali no meu primeiro mandato, nas votações em que eu fui firme também, essa daí não vai ser reeleita, nem para síndica de prédio mais. Isso que eu ouvi muito na rua, falaram que eu não voltaria mais. Quando eu ia para a rua 4 da manhã, para a estação de trem, porque meu foco é trabalhador, né? Quem vota em mim é trabalhador. Então, quando eu ia para a estação, quando eu ia para as ruas, quando eu ia na casa de família mesmo, para falar sobre a reeleição, muitos falaram que eu estava desesperada. Porque eu não colocava terceiros, eu ia. Eu estava na rua, eu estava 11 horas da noite na rua, entendeu? Eu estava falando com o povo. Aí falaram, ela tá desesperada, tá na rua de madrugada, ela vai na porta da estação falar com as pessoas, ela tá desesperada. Não era isso. Assim como o primeiro mandato eu dei o meu melhor, como se fosse para Deus, o segundo também seria assim. Porque se eu não esforço também, ter os meus esforços, como que eu posso pedir para Deus que seja feita a vontade dele? É verdade. Né? Então tem que ter o meu lado e tem que ter aquilo que tá ali para mim. Então, o que eu fiz? Fui para as ruas, fui falando com as pessoas novamente, muita gente parabenizava, fiquei firme ali, sabe? Não tinha cargos, não tinha nada, né? Não tinha pessoas que me apoiavam, não tinha ninguém. Mas estava tudo bem. Mas tinha o povo. Tinha o povo e tinha meu trabalho, né? Sim. Que eu não abaixei a cabeça. E eu trabalhei todos os dias. E mostrava a pessoa real que eu sou, que passa a roupa, que limpa a casa, que cuida da família, né? Que cuida dos filhos. Eu nunca dei jeitinho, sabe? Sempre vivemos, graças a Deus, em família, né? Todo mundo bem, todo mundo em harmonia. E meus filhos sendo exemplo. Então, isso me trazia muito orgulho. E naquele momento que a senhora falou, eu senti assim, falei, cara, eu não preciso passar por isso. É muita humilhação. E eram 11 homens, aliás, 10 homens na época, né? Contra uma mulher. E depois se tornou 13. 10 vereadores e você... Só eu de mulher. Só você. E depois, novamente, entendeu? E essa legislatura também. Novamente, só eu de mulher. Só a Sheila para defender as mulheres e fazer valer, né, a nossa missão, a nossa ação. Você tem uma história muito parecida com a minha, né? Em caminhos diferentes, você na polícia, eu como jornalista, mas o que fica, e você que está acompanhando esse podcast com a gente, o que fica de mensagem é isso, que você nunca pode perder a sua essência. Sim. Você vai permanecer na política enquanto você mantiver a sua essência, porque não foi o sistema que nos trouxe para cá. Foi a vontade e a esperança de fazer a política genuína. É isso. E por isso que eu gosto tanto do PL Mulher, porque na pessoa da Michele Bolsonaro, ela está mostrando, né, para as mulheres do Brasil inteiro que é possível fazer política com alma, com coração. Ouvindo essa história, a gente até se emociona, porque é muito gratificante a gente saber que tem mulheres sendo levantadas por todo o país, assim como a Sheila, assim como tantas outras vereadoras, porque o trabalho de uma vereadora é muito importante. Você dar a mão para quem mais precisa, é você entender a dor da mãe que tem um filho autista e não tem onde ser tratada. É você entender aquela família que precisa de uma política pública porque ela sequer tem a chance de uma cesta básica, de um curso para que ela possa mudar de vida. E tudo isso você vê no dia a dia, né, Sheila? E até quando me perguntam assim, Sheila, o que você pretende ser? Eu falo, não, eu pretendo estar fazendo a vontade de Deus. Que eu sei que quando eu estiver obedecendo e fazendo aquele melhor e não me perdendo... Porque na polícia militar, as pessoas falam, você é policial, você também... Não, gente, tem tanta gente boa, tanto pai de família, sabe? Tantas pessoas... Eu falo que é 99,9% de pessoas honestas, entendeu? Sim. Quem já era errado, porque é da pessoa, se ela fosse para outro lugar, ela faria errado, entendeu? Então, não é a política, né, que é corrompida. Não. Quem se corrompe, ele não se corrompe só na política. Não, o político, ele não vem de Marte, ele vem da sociedade. Sim. Então, se você é uma pessoa correta na sua vida, você vai ser uma pessoa correta na política. É isso. E assim, muitas vezes as pessoas acabam
criando ou deixando isso subir para a cabeça, achando que é alguma coisa. Eu sempre falo, meu Deus, quando eu estiver achando que eu sou uma coisa, mostra que eu não sou nada. Para me voltar 10 casinhas, né? Mas é isso, é estar à disposição, é poder cuidar. Não é uma política distante, é você sentir a dor do próximo. Para mim é como se fosse uma ocorrência. Cada pessoa que eu atendo, eu preciso ter começo, meio e fim. E mesmo que o fim não esteja nas minhas mãos, eu tentar de outra forma para ajudá-la, ou pelo menos dar uma posição, porque as pessoas são carentes do quê? Da fala, da conversa. Você precisa explicar que é o sistema. A gente tem um problema muito sério nas cidades com o problema do sistema de saúde. Sim. Né? Todas as cidades, porque as pessoas acabam ficando doentes, essas crises, né, que tem. E elas têm a impressão que só se conhecer um político Sim. que elas conseguem uma vaga. Que passa na frente, porque né? É tão difícil a gente ver, né, as pessoas, os parentes desesperados nas filas, uma vaga na UTI, uma vaga na pediatria, enfim. E aí ela fica naquele desespero e ela põe na cabeça, porque ela ouve isso e ela vê no dia a dia, só se ela conhecer um vereador ou um político que ela vai passar na frente ou vai conseguir ter o parente internado. E, na verdade, a gente consegue fazer o outro lado, né? Que a gente consegue acolher aquela família e explicar que não é porque a pessoa não foi transferida que ela não está sendo já acolhida dentro do sistema de uma UPA, entendeu? Então, o nosso papel como vereador ou como vereadora é acompanhar a família e falar para o médico, tá tudo bem? Está sendo inserido no CROSS? Vocês estão fazendo, porque a gente também não pode se meter na conduta médica, né? A gente tem que entender nosso lugar também. Mas cobrar, porém, saber cada lugar, que lugar que é o meu, né? O meu lugar não é carteirar ninguém e nem falar que tem que passar na frente de ninguém. Eu sei que é um sistema, eu sei que é uma fila, e infelizmente isso acontece no Brasil, porém, a gente precisa entender que não precisa conhecer um vereador. Você pode ir lá esclarecer. E tendo o papel desse fiscalizador, no caso, um vereador ou uma vereadora, o paciente, o parente fica mais tranquilo. Ah, mas eles falam que ele só vê o ouvir passo isso. a passo, porque a pessoa também não quer passar na frente de ninguém, ela quer só justiça e ser atendida. Ser acolhida. E mesmo quando não tem essa especialidade no município, a gente fala, e agora? Mas a gente indica ela para ir para onde? O que faz, entendeu? Então a gente consegue, porque é muito fácil falar, não tem. Mas não tem, e aí? Entendeu? Então, eu sou o e aí. Quando chega, e aí? Faz o quê? Entendeu? Então, o vereador chega nesse momento, que ele é o representante. Não, eu estou aqui como representante da pessoa, preciso ser ouvida. Entendeu? Então, por isso, a importância de você estar sempre presente, não é aparecer daqui 4 anos, né? É verdade. Eu, todos os dias, eu mostro o meu dia a dia. Teve gente que fala assim, nossa, mas ela posta tudo que ela faz? Sim. Eu posto tudo que eu faço. Foi assim que eu fui eleita, né? Foi assim que eu fui eleita, porque as pessoas acompanharam o meu dia a dia e sabem que se eu não estou no gabinete, eu estou nas ruas, né? Então a gente tem um mandato leve, isso mesmo. Tranquilo. Enquanto eu souber que eu estou fazendo para Deus e como se fosse para Ele, e nos detalhes, eu sei que sempre haverá um escape. Né? Tentaram denegrir minha imagem na época da campanha, mudaram falas minhas, sabe? Mas eu aguentei firme e falei, eu não sou isso, eu não fiz isso e tá tudo bem. E tem uma hora que a população começa a confiar tanto no seu trabalho que essas coisas não conseguem mais nem convencer as pessoas, né? Porque eu vejo também fazendo isso comigo em nível federal, porque toda a votação que a gente faz na Câmara Federal, ela muda o destino do Brasil. Sim. Então, a gente é muito cobrado e tem que ser mesmo. Mas, às vezes, a fake news, os grupos políticos contrários, o próprio sistema tentam dar uma maquiada na realidade e conta só uma versão. E aí as pessoas começam a questionar e tal. Era maior no início. Hoje, eu tenho tanta gente do meu lado que me defende que eu não preciso mais me defender. Então, as pessoas já vi nas redes sociais falando assim, olha, se a deputada votou assim, é porque está certo. Porque a gente confia no trabalho dela e porque ela está fazendo um excelente trabalho. Então, vai blindando a gente. E isso é uma conquista diária. Você falou, Sheila, que pede para Deus para você nunca perder a sua essência. Sim. E se você se deslumbrar para te voltar à realidade. Quando eu fui eleita deputada federal, primeira vez, também lá em 2018, eu cheguei para o meu marido, porque eu nunca tinha concorrido a nada. Sim. E eu já fui concorrer a deputada federal. Né? E cheguei lá em Brasília e aquele palácio, aqueles lugares de Brasília, se você não tiver uma boa cabeça,
eles te iludem, te envolvem. Então, você precisa saber exatamente quem você é e por que você está ali. Então, eu chamei meu marido e falei, olha, se um dia eu mudar o meu jeito, porque agora virei deputada federal, se eu mudar a minha postura, você me fala, porque você está comigo sempre. Sim. E você é a pessoa que gosta de mim e se preocupa comigo, porque às vezes o político se cerca daquelas pessoas que só blindam ele, né? Puxa saco dele. Sim. E ele perde a noção da realidade. E aí eu falei a mesma coisa, porque eu fui eleita pela minha história, pela minha essência, pelo meu jeito de conduzir a vida. Né? E as pessoas eram minhas amigas que votaram em mim, porque me viam todo dia na televisão, assim como você, te viam dando carona, não é que você contou pra gente, lembravam de você, daquela policial humana que atendeu, né, que estendeu a mão, que comprou fralda para resolver uma briga. Então foi isso que te levou para a política. E do mesmo jeito eu tenho feito o meu mandato. Por isso eu fico muito feliz do PL Mulher, através da Michele Bolsonaro, através da valorização que o presidente do PL Mulher, Valdemar Costa Neto, também dá para as mulheres. Sim. Nós fazemos eventos, nós fazemos encontros, nós fazemos podcast assim, para ouvir a sua história linda. Às vezes você conta um pedacinho da história, mas até eu mesmo não sabia, né, desses detalhes da sua história que valorizam tanto o trabalho que você faz hoje e mostram a importância de ter você lá, né? No meio dos 11 vereadores tem uma Sheila lá, né? Lutando pelas mulheres, lutando por uma política justa. Então, isso é maravilhoso. Espero que você continue esse seu trabalho, que cresça cada vez mais, porque a política precisa de mulheres como você. Né? E você tem a missão de inspirar outras mulheres. Que as novas gerações de mulheres na política sigam o seu exemplo para que a gente mude. Sim. A gente não pode jogar a toalha. Eu vim agora de uma sessão em Brasília, cheguei aqui, desci em Congonhas, vim gravar aqui o podcast, mas é pesado o ambiente lá. Por que não podia ser assim? Do jeito que deveria ser. Sim, né? Porque são representantes de pessoas, política, né? Tem que ser missão. Como tem pastor, como tem padre, Sim. como tem policial, como tem bombeiro, Sim. deveria ser missão. O que você pode falar, Sheila, para a gente já encerrar essa Sim. conversa, e já te falo que foi maravilhosa, né? A tua experiência de vida, com certeza vai deixar uma lição para quem está acompanhando. O que você poderia falar para as mulheres que também têm esse desejo, mas falam assim, ai, não, política não é para mim, eu até gostaria, mas é muito difícil, é muito pesado, não vou conseguir. O que você poderia deixar de mensagem para elas? Deputada, eu já deixo dizendo que a gente já nasce mulher, já nasce política, né? Nós mulheres já temos a missão de ser política desde o nascimento. Né? Quando a gente tem escolhas, quando a gente está com a mãe, quando a gente é a filha que cuida da mãe, que auxilia a mãe, né? Que lava uma louça, a outra seca. Isso já é política, né? Quando a mãe fala, ó, você seca, a outra lava, me ajuda aqui. Isso já é fazer política dentro de casa, né? Na sua lição, no seu melhor, se você se organizar dentro da sua casa. Então, a gente já nasce política. Mas dizer para essas mulheres que o PL, ele precisa de mulheres reais. O PL ele não procura mulheres que são da política, que são herdeiras da política. Ele precisa da deputada Rosana, ele precisa da Sheila, ele precisa da Sheila que é dona de casa, da que lava a louça, da que limpa a casa, que organiza um lugar. Então, dentro da política, você vai ser uma pessoa que vai ser usada para organizar o ambiente. E nada melhor, não pela limpeza, né, porque a gente não, né, sabe dividir as coisas também hoje, mas a mulher... Contudo, eu tenho um marido policial militar, né? Mas ele sempre fala, se sua mãe falar, se a Sheila falar, né? Ele fala, não, tem que sua mãe falar. Por quê? Porque nasce de nós, né? Desde a época de Esther, de Sara, sabe? Sempre foi a mulher que organizou. E que cuida. Ela que cuida, ela que tem detalhes. A mulher é do detalhe, né? E a política, uma boa política é dos detalhes, sabe? Ela que fala, aqui não. Por aqui vai dar errado. Aqui eu vou alcançar tantas pessoas. Então, dizer para essa mulher dona de casa, essa mulher que é empresária, essa mulher que não tem, que é do lar, né? Que não tem uma profissão,
que ela tem que ser a representante daquele bairro dela, daquela comunidade dela. Ela é mãe de autista. Por que que ela não pode ser uma deputada, uma vereadora, se ela tem a causa dentro da casa dela? Então ela sabe o que precisa, ela sabe o que defender, ela sabe o que falta dentro do município. Então não há melhor representatividade do que a mulher, né? Porque a gente não vive disso, mas sempre lembrando que não podemos ser subserviente. Usar, né, o nosso conhecimento para trazer votos. A gente tem que entender o ambiente, andar ao lado do homem, mas não deixar que as pessoas usem você para manobras políticas, né? Porque você não vai sair da sua casa, deixar o seu conforto, deixar seu trabalho, porque tanto eu quanto a senhora, deputada, nós deixamos aquilo que a gente amava. Eu, por exemplo, minha bota da polícia está lá na lavanderia. Eu acho que ainda vou voltar para a polícia. Eu já estou aposentada. Então, tanto amor que eu tenho. Eu falo que eu encontrei o meu verdadeiro amor sendo policial militar. E eu colocando minha farda, né? Eu achava que eu era super mulher, né? Quando eu botava aquela farda. Então, dizer para todas as mulheres, você tem uma história de vida, você viveu neste mundo, você já pode ser vereadora, ou deputada, ou estar na política, ou ajudar outras mulheres na política, né? Agora, 2026 tem né, eleição. Então, as mulheres têm um papel fundamental. Né? Apoiem as mulheres, fiquem acompanhando o trabalho da mulher, porque às vezes chega um homem ali que vai aparecer, vai te chamar, não por ser homem, mas às vezes ele não tem nada com aquilo, não tem a humanidade, sabe? Não tem aquela coisa de ser humano, não entende a sua causa, mas às vezes utiliza da sua causa para fazer campanha e no final acaba abandonando. Então, você que tem uma causa, você que Bom, eu falo que você que é mulher, né? Não precisa nem falar se é dona de casa, se tem alguma profissão exata. Mas, assim, entre na política. Entre na política, porque a nossa política do PL é uma política honesta, uma política de mulheres guerreiras, mulheres que fortalecem umas às outras. Não é uma tentando passar a perna na outra, não. Aqui uma ajuda a outra. É isso mesmo. E o PL Mulher tem dado todas as ferramentas possíveis para que a mulher entre na política de forma segura. Sim. Que ela não seja usada, como a Sheila falou. Nós fizemos encontros em Brasília com as mandatárias, você teve a oportunidade de ir. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 184 vereadoras eleitas pelo PL nos municípios. Vamos avançar muito mais e é preciso que as mulheres estejam cada vez mais conscientes e seguras e que tenham condições de disputar e ganhar uma eleição. Então, através da Michele Bolsonaro, através da equipe do PL Mulher Nacional, nós estamos desenvolvendo cada vez mais ferramentas. Temos livros, se você acessar o site do PL Mulher Nacional, você pode ver ali, até livros para você fazer reuniões em casa, porque às vezes você não vai ser a vereadora, mas você vai ajudar alguém. Você vai liderar um grupo na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, vai conversar sobre política, porque o que aconteceu no país nos últimos anos? Os brasileiros passaram a conhecer mais de política e eles passaram a não aceitar a verdade absoluta que vem, muitas vezes, de pessoas que se dizem, né, jornalistas ou que usam veículos locais ali para embutir uma verdade que você sabe que não é a verdade. É uma mentira que está sendo repetida 1000 vezes. Então, as mulheres, elas precisam cada vez mais se envolver para que a sociedade não seja enganada, porque a mulher tem qualidades importantíssimas. Primeiro, nós somos mais da metade da população brasileira. Segundo, nós temos no nosso DNA, né, o DNA do cuidado. É isso. A mulher é cuidadora. Quem não se lembra em casa, quando tem uma mãe, as festas, os dias Páscoa, Natal, todo mundo se reúne na casa daquela mãe, né? Aí vem os filhos, os sobrinhos, os netos. Se a mãe morre, a família, né, muitas vezes desagrega, porque a mulher tem isso, ela une as famílias. Quando alguém está doente num hospital, quem é que está lá acompanhando? O parente, o tio, o avô, o filho, o marido, sempre é uma mulher. Deputada, né? até falando assim, que a senhora falou, está encerrando, né? A minha mãe está acamada, né? Teve AVC. E eu fiz questão de levar minha mãe para minha casa, para cuidar dela. Então. Porque eu sabia que
era a forma daquele momento, o jeito que minha mãe saiu do hospital, né? Ficou na UTI e tudo. Eu sabia que eu ia conseguir ajudá-la melhor. Hoje já fazem 4 meses. Os médicos disseram que nunca mais era falar. E hoje minha mãe fala. Minha mãe está quase andando. Mas tudo isso por ter eu ali falando, sabe? A parte psicológica, cuidando dela sempre, ao lado dela. E eu não deixaria ela jamais. Isso mesmo. Olha, obrigada, minha querida. Dá aqui a mão, obrigada. Sucesso para você. Que Deus ilumine cada vez mais o seu caminho. E que a gente consiga, né, trazer cada vez mais mulheres com esse pensamento para a política, porque a política está precisando ser cuidada. Quando uma sociedade está doente, precisa, né, de remédio. E a mulher é um remédio eficaz para transformar essa política. Um beijo para você, sucesso para você, Sheila. Continue com a gente volta aí com mais um episódio já já. Uma vez por semana a gente tem o episódio Mulher Pode, que é feito pelo PL Mulher para você.